Você já se perguntou por que os mestres espirituais mais sábios da história passavam horas, às vezes dias, em completo silêncio? Eles sabiam de algo que muitos ainda ignoram. O silêncio não é ausência, mas sim presença pura. Quando a mente se cala, algo extraordinário acontece. A consciência se alinha com o campo quântico. Nesse estado, você não está mais tentando controlar a realidade. Você se torna um com ela. No barulho incessante dos pensamentos, da ansiedade, dos desejos desenfreados, você se desconecta da fonte. Mas quando silencia, quando se entrega ao vazio, você acessa o primeiro portal de manifestação quântica. É nesse espaço entre os pensamentos que o campo das infinitas possibilidades se revela. O silêncio não é apenas uma pausa, é um portal ativo, uma ponte energética entre você e o que os antigos chamavam de o grande espírito, o uno, o tudo. Mestres como Lao Tzu, Buda, Cristo, Rumi e até cientistas visionários, como Nikola Tesla, compreendiam que a mente tagarela impede o fluxo da sabedoria superior. Tesla dizia que se quisermos entender o universo, devemos pensar em termos de energia, frequência e vibração. E nenhuma vibração é mais pura do silêncio alinhado com a intenção consciente. Ao aquietar-se, os mestres não apenas encontravam paz, eles encontravam poder. Um poder não vindo do ego, mas do estado de pura observação, onde o passado e o futuro perdem o domínio e o agora se torna o ponto de criação. Neste instante presente, a realidade pode ser moldada com a simples presença do ser desperto. O campo quântico não responde a ruídos, inseguranças ou desespero. Ele responde à coerência vibracional. E essa coerência começa no silêncio. O convite é este: experimente silenciar. Não apenas calar a boca, mas silenciar o julgamento, a pressa, o medo. Sinta o espaço entre um pensamento e outro. Ali está a entrada. Ali começa o caminho dos mestres. Os mestres antigos sabiam de um segredo que a ciência moderna começa apenas a tocar. A realidade não é criada do lado de fora. Ela é projetada de dentro para fora. Antes de qualquer milagre, manifestação ou conquista, os mestres já haviam visualizado com tanta clareza aquilo que desejavam, que o universo não tinha outra opção senão responder. Eles compreendiam que a mente é um transmissor e um receptor de frequências, e que ao manter uma imagem clara, sentida e repetida, o campo quântico, esse mar infinito de energia que conecta tudo, se reorganiza para refletir exatamente essa vibração. A visualização, então, não era uma fantasia. Era uma ferramenta precisa de alinhamento vibracional. O segredo não estava apenas em imaginar, mas em sentir com intensidade o que se deseja como se já existisse. Buda dizia que tudo o que somos é resultado do que pensamos. E os místicos egípcios ensinavam que a imaginação moldava os deuses e os mundos. Eles sabiam que o cérebro não distingue uma experiência vivida de uma intensamente visualizada, e o campo quântico muito menos. Mas os mestres iam além da técnica. Eles não visualizavam apenas para ter coisas, mas para manifestar estados de ser, paz, compaixão, sabedoria, cura. Para eles, a manifestação era uma extensão natural da harmonia interior. Quando você vibra em coerência com o que deseja, quando sua mente, seu coração e sua alma dizem a mesma coisa, o universo conspira não como milagre, mas como consequência. Visualizar não é apenas fechar os olhos e imaginar. É entrar num estado de consciência ampliada onde você se vê no centro da criação, cocriando com a fonte, com amor e intenção. É sentir o toque, o cheiro, a vibração daquilo que deseja como se fosse agora. É tornar-se antes de obter. Os mestres sabiam. O universo responde ao ser, não ao querer.
Portanto, antes de correr atrás de algo, torne-se aquilo que busca. Visualize com presença, sinta com alma, crie com amor. Essa é a arte secreta dos mestres, manifestar o invisível como se já fosse visível. Há um segredo que os mestres sempre compreenderam. O universo não responde a palavras, desejos ou pensamentos soltos. Ele responde à vibração. Cada emoção que você sente, cada crença que você sustenta e cada intenção que pulsa dentro de você é como uma frequência emitida ao campo quântico. E este campo, invisível, mas absolutamente real, responde com exatidão àquilo que você é, não ao que você pede. Os mestres da antiguidade, dos Himalaias ao Egito, sabiam disso profundamente. Eles treinavam sua mente, purificavam suas emoções e alinhavam suas ações para vibrar em sintonia com aquilo que desejavam manifestar. Não bastava querer amor, era preciso ser amor. Não bastava querer abundância. Era preciso vibrar a confiança de que o universo é generoso e ilimitado. Eles se tornavam aquilo que desejavam atrair. A vibração não é algo abstrato, é mensurável, perceptível, real. Estudos de física quântica mostram que a matéria não é sólida, é energia condensada em frequências específicas. E o que altera essa frequência? A consciência, a emoção, o foco. Quando você vibra em medo, escassez, dúvida, o campo quântico responde com mais do mesmo. Mas quando você vibra em fé, gratidão, certeza interior, você se torna um imã para realidades elevadas. O segredo quântico dos mestres era esse. Eles sabiam que tudo é energia em movimento e que sua própria vibração é o comando silencioso que molda o mundo ao redor. Eles não se colocavam como vítimas das circunstâncias, mas como co-criadores conscientes de sua realidade. Eles compreendiam que o universo não julga, não pune, não recompensa, ele apenas espelha. Por isso, a pergunta não é mais o que você quer atrair, mas sim quem você está sendo agora. Porque é isso que está sendo transmitido. A manifestação não começa fora, começa em você. Você é o código vibracional que emite sua realidade ao mundo. Os mestres não buscavam o impossível em meio ao ruído. Eles sabiam que o segredo da manifestação não estava na luta, mas no silêncio. Enquanto o mundo moderno busca respostas na agitação, eles mergulhavam no agora. Esse instante eterno, onde todas as possibilidades existem. No silêncio da mente, o ego perde sua força e a consciência desperta. É nesse espaço de presença que o campo quântico se abre com mais clareza, como um espelho sem distorções, pronto para refletir aquilo que você verdadeiramente é. Quando você silencia os pensamentos repetitivos, as dúvidas e as programações que lhe disseram quem você deveria ser, algo mágico acontece. Você se alinha com a fonte, o agora. Não é apenas um momento no tempo, é uma frequência, um estado vibracional puro, livre das interferências mentais que sabotam a manifestação. Os mestres sabiam, o passado aprisiona, o futuro distrai, mas o presente cria. É aqui, neste exato instante, que a sua vibração está moldando o que vem. Por isso, eles cultivavam a meditação não como técnica, mas como estado de ser. Respiravam com consciência, observavam a natureza, entravam em comunhão com o silêncio como quem conversa com o próprio universo. Eles não pediam, eles escutavam, porque no silêncio o universo sussurra suas verdades mais profundas. E nessas verdades está a chave para criar o impossível. Silenciar a mente é abrir um portal, um vórtice onde a intuição se torna guia, o coração se torna bússola e o campo quântico responde com fluidez. Não há mais esforço, há entrega. E na entrega, o que parecia impossível simplesmente se manifesta, porque você parou de resistir
e passou a fluir com a inteligência maior que governa tudo. Lembre-se, a mente que se aquieta torna-se o canal da criação consciente. E o silêncio que você teme pode ser o portal para a realidade que sua alma tanto deseja viver. Os antigos mestres sabiam que o universo não responde apenas ao pensamento, mas à energia que o pensamento carrega. A mente pode imaginar, mas é o coração quem dá vida. É por isso que tantos tentam manifestar desejos, mas colhem frustração. Suas intenções estão em conflito com suas emoções. A palavra diz, eu quero, mas a vibração grita, eu duvido. A chave quântica que os mestres dominavam era esta: pensar com clareza, sentir com intensidade e agir com fé. Eles não lançavam pedidos ao universo com medo, carência ou pressa. Eles vibravam como se o impossível já tivesse acontecido. Entravam em sintonia com o campo quântico através da coerência entre mente e coração. Essa é a verdadeira oração silenciosa. Uma emoção alinhada com um pensamento, sustentada com convicção. Quando você diz, eu sou próspero, mas sente escassez, o campo quântico responde à emoção real, não à afirmação verbal. Mas quando o seu corpo vibra como se aquilo que você deseja já fosse parte de você, então o universo não tem escolha. Ele espelha sua vibração de volta. Os mestres viviam nesse estado. Eles não tentavam atrair, eles se tornavam. Porque você não atrai o que deseja. Você atrai o que é. O segredo não está em querer com força, mas em sentir com verdade. O impossível se manifesta quando você se alinha tão profundamente com a realidade desejada que ela deixa de ser uma ideia e passa a ser uma extensão do seu ser. Respire fundo agora. Pense em algo que você deseja com todo o seu coração. Agora pergunte-se, como eu me sentiria se isso já fosse real? Segure essa emoção. Abrace-a. Viva-a, porque é exatamente isso que os mestres faziam. Eles dançavam com o futuro até que o futuro se tornasse presente. A manifestação não é mágica, é vibração encarnada. E quando intenção e emoção caminham juntas, o impossível se curva diante do ser que ousa acreditar e sentir ao mesmo tempo. Para os mestres, o impossível não era uma barreira, era uma ilusão da mente condicionada. Eles sabiam que tudo aquilo que o ser humano é capaz de imaginar já existe, em algum nível, no campo quântico de infinitas possibilidades. O que chamamos de realidade não é algo fixo, mas um fluxo dinâmico de informação e energia moldado pela consciência. Segundo os princípios da física quântica, toda possibilidade já está criada. Há uma versão de você próspera, uma versão curada, uma versão em paz, uma versão iluminada. O campo é um oceano invisível onde todas essas versões coexistem. Os mestres não pediam por milagres. Eles acessavam conscientemente frequências que já estavam disponíveis e as ancoravam no agora. Eles compreendiam que o universo não entrega aquilo que você quer. Ele espelha aquilo com que você entra, em ressonância. Quando um mestre visualiza, sente e age como se a realidade desejada já estivesse manifestada, ele está colapsando essa versão do campo para o plano material. Não é criação, é sintonização. Assim como uma estação de rádio transmite inúmeras frequências simultaneamente, mas você só ouve aquela com a qual seu aparelho está ajustado, a realidade responde à sua vibração interna. Mude a frequência. Mude a realidade. O segredo quântico está em vivenciar o futuro desejado no presente, até que ele se torne inevitável. Os mestres entravam em estados meditativos profundos e visualizavam não como quem sonha, mas como quem visita uma realidade já existente. Eles sentiam a textura da conquista, o sabor da cura, o calor da abundância, e ao retornarem, traziam consigo essa nova linha do tempo. Você não precisa esperar mais.
Você pode agora respirar profundamente, fechar os olhos e sintonizar com o que já é seu em outro plano. Tudo que você deseja já existe, mas só pode ser acessado por quem tem coragem de vibrar como se já estivesse lá. O maior paradoxo da manifestação quântica é este: para criar, é preciso soltar. Os mestres sabiam disso. Eles compreendiam que o controle excessivo, o apego ao como e ao quando, é uma prisão mental que bloqueia o fluxo da criação. A mente condicionada quer garantir resultados, prever caminhos, forçar portas. Mas o campo quântico não se move com rigidez. Ele responde à leveza da entrega. Manifestar o impossível não é um ato de força, é um ato de confiança absoluta. Quando um mestre define a intenção com clareza, sente com profundidade e entra em ressonância com a realidade desejada, ele faz a sua parte. E então ele solta, não porque desistiu, mas porque entendeu que o universo sabe o caminho melhor do que sua mente limitada. Soltar é o momento em que o ego silencia e o campo assume o comando. É o instante em que você para de bater na porta e percebe que ela já está aberta. Mas por outro lado, os mestres confiavam no invisível. Sabiam que os sinais, sincronicidades e acontecimentos viriam como peças de um quebra-cabeça cósmico que se encaixa perfeitamente, desde que não se tente forçá-lo. Muitas vezes, o que parece atraso é preparo. O que parece erro é desvio necessário. O que parece ausência é, na verdade, silêncio criador. Quando você solta, o campo começa a se reorganizar em seu favor. As coincidências aumentam, as pessoas certas aparecem, os caminhos se revelam. Não porque você controlou, mas porque confiou. A entrega não é passividade, é ação alinhada. E com fé, é saber que há um tempo divino, uma sabedoria maior em curso. Os mestres não viviam com ansiedade, viviam com presença. Eles se moviam inspirados, atentos aos sinais, prontos para agir quando o momento certo chegasse. E por isso, o impossível se manifestava diante deles com naturalidade. Você está disposto a soltar, a confiar no invisível, a viver com fé, inabalável, mesmo quando nada faz sentido? Esse é o ponto de virada. A partir dele, a mágica começa. Talvez o maior segredo quântico dos mestres não esteja nas técnicas, nem nas palavras, nem mesmo nos feitos extraordinários que realizaram. Está no simples fato de que eles sabiam quem eram. Eles despertaram para a verdade de que não eram separados do universo, mas sim expressões vivas da própria fonte criadora. E é exatamente isso que você também é. Os mestres não manifestavam o impossível para provar algo. Eles apenas viviam em alinhamento com o campo unificado da consciência. Sabiam que o universo não é externo, ele vive dentro de cada um de nós. Eles se tornaram portais da realidade desejada, porque compreenderam que não se trata de buscar fora, mas de ativar dentro. Você já carrega esse legado. Ele pulsa em sua intuição, nas sincronicidades que te perseguem, nos sonhos que se recusam a morrer. Você sente, ainda que às vezes duvide, que nasceu para algo maior. E essa suspeita não é ilusão. É memória ancestral. Um chamado da sua alma para que você lembre. Você também é um criador. A física quântica, quando se une à sabedoria espiritual, nos revela que a realidade responde à consciência. Tudo aquilo que você verdadeiramente acredita, sente e incorpora, começa a se materializar. E os mestres sabiam disso não apenas intelectualmente, eles viviam isso, respiravam isso, se tornaram isso. Agora, essa sabedoria não é mais um segredo escondido em pergaminhos antigos. Ela está aqui, ela está em você. Não como algo distante a ser alcançado, mas como uma frequência a ser ativada. O mundo precisa de novos mestres, não para serem seguidos, mas para iluminarem caminhos com sua própria luz. O impossível só é impossível até que alguém o torne real.
Talvez esse alguém seja você. Obrigada por nos acompanhar nesta jornada transformadora. À medida que você continua em seu caminho, expresso meus mais sinceros votos de seu crescimento e realização. Seu apoio significa muito para mim, então, lembre-se de compartilhar, curtir, comentar, se inscrever e ativar o sino de notificações para ficar conectado e não perder nossos próximos vídeos. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e engajamento. Temos 2 vídeos aparecendo na tela final. Escolha um e continue nos assistindo. Que sua jornada seja repleta de bênçãos e profunda iluminação. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.